Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Já sabe que o Think Tank é um programa semanal de análise política e económica e que junta Mohamed, Joaquim Aguiar e Jorge Marrão. Ora, antes de começarmos o programa de hoje, quero lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, o programa tem o patrocínio e a ajuda à produção do grupo Sendis Data e passa a ter, a partir deste mês também, da Prozis, que é uma parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e a Prozis, da qual vamos dar novidades nos próximos dias. É natural que estranhe aqui o cenário hoje. Estou aqui no estúdio, ou melhor, estou aqui na regi do estúdio do Rui Unas, do Maluco Beleza. Daqui a pouco vamos fazer uma entrevista em direto às 7h30 e, portanto, não estranho o cenário. Isto é mais a regir que outra coisa qualquer. Ora, o que é que nós temos para si hoje? Temos a análise da semana que passou, nomeadamente as medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro António Costa no sábado, e temos também o comentário e a análise à entrevista do Sr. Presidente da República ontem à RTP1. E eu vou começar por Joaquim, quase como sempre. Joaquim, surpreendeu aquele rol imenso de considerações e de medidas anunciadas por António Costa no sábado? Não me surpreendeu, nem me descansou, porque aquele somatório de medidas não formam uma política. Ou seja, são respostas pontuais para incógnitas que o governo não sabe como resolver e, portanto, vai sendo por experimentação, por tentativa e erro. De cada vez que se forma uma tentativa, tem que se ficar à espera de ver se dá resultado ou se não dá. Porquê é que não é uma política? Porque ainda não há reconhecimento nas autoridades políticas responsáveis de que esta é uma crise de descontinuidade. Isto é, não é só uma crise sanitária. As consequências da crise sanitária vão provocar uma crise económica, uma crise social e uma crise política de tipos novos. Não são repetições de crises anteriores. Um dos problemas é que as métricas, isto é, os padrões de equilíbrio que tínhamos criado com as experiências do passado, perdem a sua validade atual porque já foram todas ultrapassadas a um ponto que não se pode pensar que a evolução natural permita absorver esses desequilíbrios. Ora, como não há afirmação política firme de que estamos numa crise de descontinuidade, deixa-se sempre subentendido que, afinal, pode não estar a acontecer nada de essencial. E só quando o essencial negativo se revelar é que o poder político finalmente vai ter de reconhecer as dificuldades. Joaquim, antes de prosseguirmos, queria perguntar-lhe se estas medidas que o Primeiro-Ministro anunciou não vão afundar ainda mais a atividade económica. Mas é inevitável, porque esta peste cria o medo do contágio. A partir do momento em que cria o medo do contágio, bloqueou todos os fluxos económicos. A partir do momento em que os balanços das empresas ficam completamente desequilibrados e os orçamentos são irrealizáveis, é evidente que está sempre a agravar a crise. Mas esse agravamento em nada contribui para resolver a crise sanitária. Pelo contrário, agrava a crise sanitária. E, portanto, estamos dependentes da boa vontade do vírus. Se o vírus ficar cansado e desaparecer de forma tão súbita como aquela que apareceu, então ficaremos com as ruínas da economia, com as ruínas dos equilíbrios sociais, e iremos interrogar nessa altura os partidos que ainda existirem sobre o que é que querem fazer com essas ruínas. Joaquim, já volto a si, deixe-me ir ao Jorge Marrão para ouvir as primeiras impressões dele sobre as medidas anunciadas por António Costa.
Camilo, eu talvez recordasse os espectadores que nós, em março de 2020, estávamos perante um cenário que eu acho que num think tank nós lhe chamámos o cenário da União Nacional. O cenário da União Nacional era, estávamos todos de acordo com o que o governo estava a fazer relativamente à crise sanitária. E isso abarcava o Presidente da República, abarcava o Primeiro-Ministro e o líder da oposição. E neste momento estamos no cenário da desunião nacional. E esse cenário da desunião nacional ainda está a ser disfarçado pelo próprio Presidente e pelo Primeiro-Ministro por razões de tática eleitoral. Mas a desunião nacional é real e ela resulta de duas ou três ideias que eu fui formando ao longo do tempo. Jorge, antes de prosseguires, não te esqueças do que queres dizer. Vou-te pedir só para baixares um bocado o volume, que estás a aparecer com um bocado de reverberação. É só um bocadinho. Mas tu dizias então que eram três, não é? Eram três. Uma delas tem a ver com o papel da comunidade científica e de saúde na definição da política pública. Passados estes meses todos, não é claro qual é que é esse papel e isso, obviamente, tem implicações, porque é como o Joaquim dizia, estamos a entrar numa lógica de tentativa e erro. Isto também é verdade noutros países, em todos os países europeus está-se a passar exatamente o mesmo. Eu tenho estado a acompanhar o que está a passar no Reino Unido e o Boris Johnson está neste momento numa situação aflitiva com o Primeiro-Ministro. Está a apanhar bonés, Jorge, está a apanhar bonés. Estão todos a apanhar bonés. Portanto, esta é uma dimensão, o papel da comunidade científica na definição da política pública. Depois temos um problema que resulta de, com uma crise desta dimensão, ainda há ministros que acham que o que é relevante é a ideologia. E, portanto, trazem para a discussão pública a ideologia, não a resolução dos problemas. Estou-me a referir concretamente à Ministra da Saúde, que até pode ser bem intencionada e tem feito um esforço, percebe-se, pessoal, físico, emocional e psicológico, porque a crise é uma crise muito séria, mas como ainda tem muitos complexos ideológicos, em vez de olhar para a decisão de forma muito mais aberta e, diria, ouvindo as várias entidades, não o faz. Ainda a agradar um conjunto de eleitorado que neste momento está-se a divorciar. E a outra dimensão resulta que os poderes políticos de oposição também não sabem como é que vão fazer a oposição ao que se está a passar. E, portanto, estes três fatores estão a criar a desunião nacional. E, portanto, esta falta de unicidade, como há pouco o Joaquim referia em off, que no fundo se quer introduzir na lógica da gestão da saúde, vai ser dramática para os portugueses. Porque nós podemos chegar ao final da crise com um país que não tem a solução sanitária, mas também não tem a solução económica. Eu vou dar um exemplo em concreto que estas coisas é melhor. A chanceler Merkel decidiu fechar várias atividades, mas decidiu pagar o lucro que essas atividades geraram no ano anterior, não na totalidade, mas em 2/3, porque tem folga orçamental para fazer. Oh Jorge, tem dinheiro, são precavidos, no superávit e nós estamos a ideologia na cabeça, Jorge. Não, mas nós estamos a querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Estamos a querer dizer que estamos a gerir a economia, estamos a gerir a dívida e estamos a gerir a saúde. Não dá. Não é possível. Portanto, o triângulo é um triângulo que não é um triângulo virtuoso. E em vez do Ministério, vamos ver, em vez da política olhar para a saúde como os recursos disponíveis para servir os cidadãos, que são os recursos que estão na esfera privada e os recursos na esfera pública, começa-se a entrar numa discussão de quem faz o quê, quem é o melhor, e às tantas nós não percebemos porque é que não se faz uma gestão integrada, não do serviço, mas do sistema. Porque, contrariamente àquilo que se está a querer transmitir,
os privados fazem parte do nosso sistema de saúde como cidadãos. Menos na cabeça da Marta Temido, do António Costa, da Catarina Martins e do Jerónimo Não, Sousa. mas é que isso resultou, vamos lá ver, isso é resultante de uma ideologia que vai se tornar obsoleta. O que é que eu acho que esta crise pode trazer? Esta crise vai trazer uma crise nos partidos do centro, vai criar partidos mais minoritários, e enquanto os partidos do centro não se concentrarem em novas políticas públicas, nós vamos continuar com uma instabilidade política que é visível. E porquê é que esta instabilidade política é visível? É visível porque ninguém está de acordo com ninguém sobre as coisas que deveríamos estar de acordo. E portanto, Mas, ó Jorge, Camilo, é natural, porque nos dois, já vou, aliás, uma questão que vou colocar daqui a pouco ao Joaquim Aguiar também, é natural que depois de 2 estados de emergência e disparates monumentais durante 5 meses, inclusive a ministra não negociar com os privados, é natural que nós chegamos a esta altura e digamos assim, meus amigos, desculpe, mas desta vez já não vou passear com vocês. não, mas Camilo, eu se calhar vou um bocadinho mais longe e aí tenho que reconhecer que posso trazer um bocado de ideologia atrás, que é o seguinte, nestes meses de pandemia, em vez de termos aprendido com o problema, ou seja, consideramos que o governo era capaz sozinho, sem a colaboração dos portugueses e da reorientação do tecido económico para a resolução do problema, era capaz de planificar a gestão da crise. Ora, o que se prova é que um Estado centralizado a este limite, tanto que nós chegamos a onde é que nós começamos a reparar em coisas concretas? Nós fazemos uma legislação para proibir uma data de atividades, um dia depois vem-se a dizer, afinal as férias podem existir, porque é o Estado Central a querer fazer tudo, a planificar tudo, Exatamente. incluindo, tirando a responsabilidade ao indivíduo. Ou seja, nós não aceitamos, o Estado não aceita que o indivíduo é responsável pelos seus próprios atos. E então quer interferir em tudo e, portanto, depois faz uma legislação, como diz o Joaquim bem, caótica. A legislação é caótica porquê? Porque quer regular tudo. E quando começa a regular tudo, começa a haver exceções. E às tantas são mais as exceções que o regulamento e nós já não percebemos, afinal, o que é que está aberto, o que é que está fechado, como é que eu me tenho que comportar. Ora, esta falta de confiança na cidadania, no cidadão, leva a estes disparates do centralismo. E por isso é que os presidentes de Câmara estão a ficar altamente preocupados, porque estão muito mais próximos do terreno e sabem que há problemas que não se resolvem com esta centralização da política. E, portanto, nós vamos ter. O mais dramático é que não é fácil de ter uma solução à vista. Porque, portanto, o país endividado, nós também não podemos pensar que o facto de nos endividarmos mais para resolver o problema da saúde resolve o problema da saúde. Não é isso. Exatamente. Deixa-me ir ali ao Joaquim de novo para colocar esta questão, Joaquim. Nós ainda não saímos dos efeitos da primeira vaga da pandemia. Nós tivemos um governo que andou a prometer uma série de coisas nos últimos meses, nunca executou tudo, não tem dinheiro. Este governo ainda não recebeu nada da bazuca, portanto está sem dinheiro. Ó Joaquim, como é que nós vamos entrar em 2021 e tomar medidas para amortecer a crise se o governo não tem dinheiro? Não é o governo, a República não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas tem dívida. E, portanto, pode aumentar a dívida. Mas... está autorizado. Joaquim não tem dinheiro, não tem dívida, mas tem vícios. Joaquim, o problema é que um dia os mercados começam a duvidar, não é? Por mais que haja o manto protetor do BCE. O problema é justamente esse, é o problema dos vícios. Isto é, aumenta-se a dívida, mas o que é que se vai fazer depois com a dívida aumentada? Nisso ninguém quer pensar. Ora, justamente, a responsabilidade do poder político é pensar nisso. É o que é que faz depois. Não é o que é que faz hoje. Porque hoje
está autorizado a emitir euros. O Banco Central Europeu permite que isso se faça. A questão é outra. E onde é que se aplica essa dívida que estamos a contrair? Ora, nós temos uma formação do poder político que se apresenta como uma maioria estável, porque tem maioria parlamentar. Não, afinal não tem, porque está em dificuldade para aprovar o orçamento. Mas qual é o orçamento? É o orçamento em função do que se vai fazer ou é um orçamento hipotético à espera de ver quais são as circunstâncias em que esse orçamento se vai concretizar? Não, mas para esse orçamento hipotético desenvolveu-se uma conflitualidade entre os membros da maioria estável, que obviamente mostra que a maioria não é estável. Pior, que essa maioria é incoerente. Tão incoerente que discute sobre um orçamento imaginário, que é apenas um esboço que se irá aperfeiçoando em função das circunstâncias, mas faz disso uma razão de crise política. E só não temos queda do governo a pretexto da votação do orçamento, porque não pode haver eleições. Se não fosse esse constrangimento do calendário eleitoral, já estávamos em crise de queda de governo. Portanto, quando olhamos para o modo como o poder político responde à peste, não podemos esquecer que este poder político só aparentemente é uma maioria estável, porque ela é de facto uma maioria incoerente. Isto mostra a grande dificuldade que se encontra quando se introduzem pequenos partidos numa plataforma maioritária. É que um partido de 8 ou 10% entra numa plataforma de 50% e consegue influenciar esses 50% muito para além do que é a sua legitimidade própria. Porque com a ameaça de sair, obriga os que têm uma legitimidade muito superior a fazer concessões que noutras circunstâncias nunca fariam. Joaquim, mas é sempre assim nas coligações. E se nós não quisermos, só temos uma solução, que é mudar a lei eleitoral. Não, a questão não é essa. A questão é que esta coligação foi apresentada como um modo de integrar pequenos partidos marginalizados dentro do arco da governação. Ora, o que se verifica é que de governação não têm nada, mas de reivindicação têm tudo. Continuam a ser os partidos exteriores, isto é, os partidos fora do arco da governação, mas agora mascarados como pertencendo ao arco da governação. Isto mostra que, afinal, os partidos minoritários e os governos minoritários têm virtudes que estão escondidas. Têm a virtude de definir a responsabilidade. A responsabilidade de quem governa e a responsabilidade de quem vota contra nas propostas no Parlamento. Sem esse tipo de responsabilização de quem governa e de quem é oposição, o que temos é a atual situação de uma mistura que não se percebe para onde vai, nem ela própria. Essa mistura sabe para onde quer ir. Porque a única coisa que sabe é vamos até às próximas eleições esperando não perder. Ora, isso não é um projeto de futuro, é apenas um projeto de presente. Joaquim, em relação às medidas em si, e àquilo que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro, nota nessas medidas que não existe aqui plano nenhum, ou seja, que está tudo à deriva? Não. É isso que está a dizer? Só tem um plano, é evitar o contágio.
Portanto, evitar, e por isso é que devolvem a responsabilidade a cada um dos cidadãos. Cada um é que deve evitar contagiar outros ou ser contagiado por outros. E, portanto, andamos todos de máscara e de luvas porque é a única maneira segura, tão segura quanto possível, de evitar o contágio. Isto não é uma política, é uma medida. Ora, medidas destas pode haver muitas. Não resolvem o problema. Porque há uma parte do problema que é um ato da natureza. É a peste propriamente dita. Mas há outra parte do problema que é tratar as consequências na sociedade, na economia e na política, e isso é responsabilidade do poder político. Devia estar a trabalhar na questão das consequências. Não. Mostram-nos umas medidas para as causas. E a causa é a peste. E as consequências? Quem trata das consequências? É simples. Trata-se das consequências do seguinte modo. Requisita-se o setor privado da saúde. Ora bom, isto é destruir tudo ao mesmo tempo. Mas, ó Joaquim, é aí que eu queria chegar. Porque é que nós estamos perante esta imagem que o Joaquim dava há bocadinho em conversa off de unicidade, comparando até à unicidade sindical dos anos 70? Mas é exatamente o mesmo modelo, que é para evitar a comparação. Eu volto a referir que o primeiro projeto de parcerias público-privadas, que foi promulgado por um presidente socialista, tinha por finalidade permitir a comparação em hospitais públicos da gestão pública com a gestão privada. Por alguma razão, esta experiência foi destruída. E qual foi a argumentação principal? A argumentação principal é que os privados estavam a ganhar dinheiro com as parcerias público-privadas, o que só demonstra que era o Estado que oferecia a oportunidade dos que fossem mais produtivos e mais competitivos poderem beneficiar dessas condições que eram iguais para todos. Ó Joaquim, mas porquê é que não encontra ninguém no espectro à direita, e eu digo à direita do PS para até ao CDS e até a Iniciativa Liberal, embora a iniciativa seja diferente, que seja capaz de dizer isto aos quatro ventos, aos portugueses? E porquê é que não encontra ninguém que o Parlamento tenha coragem de desfazer esta argumentação, que é uma argumentação tonta da extrema-esquerda? Eles tentam, mas não conseguem, por uma propriedade do sistema político português, é que o poder político se quer apresentar como um poder paternalista, o poder que assegura a proteção dos cidadãos infelizes, ingênuos e inconscientes que não sabem organizar a si próprios. E, portanto, como o poder político quer ter esta função paternalista, quanto mais doentes houver, mais importante é o sistema público de saúde que assegura a proteção desses doentes. Aliás, quando os primeiros sinais da peste apareceram, logo apareceu a propaganda do Serviço Nacional de Saúde. É verdade. Estamos preparados para responder a tudo. Porquê é que existe esta propaganda? Porque não se quer entender o princípio básico da gratuitidade de serviços. Quanto mais gratuito for um serviço público, mais ineficiente vai ser, mais burocratizado vai ser. E quando aparece uma emergência, não está preparado para responder. Então, estou aqui a propor que os serviços de saúde sejam pagos? Não é nada disso. Estou a propor que os serviços de saúde, para serem gratuitos, têm que ter uma medida competitiva noutro plano qualquer. Um dos planos era as parcerias público-privadas, servirem de comparação. Mas o que é que aconteceu nas parcerias público-privadas? Vários ministros da saúde, de direita e de esquerda, limitavam a produção. Isto é,
condicionavam o hospital a não fazer mais produto de saúde do que aquele que estavam autorizados a fazer. E chegaram ao ponto de ter programas verticais nos hospitais públicos e não permitiam que as parcerias público-privadas tivessem esses mesmos programas verticais. O absurdo disto é que tudo foi feito para destruir a finalidade da comparação, que era o que estava na origem do programa. Mas esse é que é o problema, Joaquim, é que a esquerda não quer nada que compare, que mostre que eles são ineficientes, são incompetentes a gerir. Mas a esquerda nunca quis mais nada do que ser protegida e apoiada pelo dinheiro dos outros. Porque aquilo que é gratuito, de facto, sai muito caro em termos orçamentais. É gratuito para cada um dos utilizadores. Mas para quem sustenta o orçamento, são os que pagam impostos, sai caríssimo. Sai muito mais caro um hospital público do que um hospital privado. E porquê é que sai mais caro? Porque o hospital privado, que tem que ter clientes que paguem, não pode ultrapassar na sua despesa aquilo que corresponde a que pode ser a sua receita. Isso não acontece no Estado, porque o Estado vai buscar o orçamento. É verdade. A vantagem das parcerias público-privadas em relação ao hospital privado é que a parceria público-privada também tinha acesso ao orçamento, nas mesmas condições contratualizadas dos hospitais públicos. Um hospital privado não tem essa possibilidade. E, portanto, tem mesmo de se equilibrar com os seus meios próprios. Deixe-me ir ali ao Jorge. Jorge, ontem percebemos, pelo Presidente da República, e também percebemos pelas palavras do Sr. Primeiro-Ministro no sábado, que o Governo está preparado para ir buscar, por requisição civil, profissionais aos hospitais privados e até a utilização dos hospitais privados. Isto não é um regresso aos anos 70? Camilo, eu acho que a sanidade política está mais afetada com a crise do que nós alguma vez imaginávamos. Eu vou tentar aqui simplificar o meu raciocínio. Nós tivemos um governo nos últimos 5 anos, e agora já neste período, que basicamente quis fragilizar a saúde privada. Okay? Vamos imaginar que estamos todos a andar numa autoestrada e que nas autoestradas há os acidentes normais. Então chama-se o INEM e vem uma ambulância. Mas se a autoestrada tiver um acidente que são feridos várias entidades, têm que ir todas as ambulâncias. É verdade. Pronto. Ora, o que é que aconteceu? As ambulâncias do privado estavam proibidas de servir o serviço público. E, por outro lado, nunca se chamava aos privados porque não havia catástrofe. Ora, nós estamos perante uma catástrofe. E o mais grave é este governo, e este governo nisso tem alguma razão, quando é confrontado com o Bloco de Esquerda que diz é preciso mais dinheiro para a saúde, mas se fosse preciso mais dinheiro para a saúde para resolver a pandemia, já a Alemanha tinha resolvido e os Estados Unidos têm muito mais dinheiro. O problema não é um problema do dinheiro na saúde, é um problema de como é que a saúde está a ser administrada e estão a ser geridos os recursos que estão à disposição dos governantes, que são públicos e privados. Quando nós dizemos porque é que nós somos a favor de um tecido económico privado, porque é a melhor afetação de recursos numa sociedade que gera mais eficiência, mais competitividade. E, portanto, nada disso deve ser mal interpretado. Ora, nós estamos a viver a cartilha, como tu dizes bem, nos anos 70. Agora, isto é uma reflexão, e gostava de desafiar o Joaquim para isto, que é: esta crise pandémica é melhor para os governos de esquerda ou para os governos de direita? Eu vou tentar fazer aqui 2 ou 3 paralelismos. Primeiro, uma crise que demonstra a qualidade política dos líderes
que estão a chefiar os governos, quer sejam de esquerda ou de direita. Então porquê? É indiferente, porque é uma crise que não tem a ver, não é originada por uma má política pública, é uma crise que ultrapassa-nos a sociedade, é uma crise, um fenómeno da natureza. E é preciso saber como é que cada um responde a essa crise. E, portanto, a qualidade vem ao de cima. E, portanto, isso vai-se saber. Agora, é uma crise, e isto faz-me recordar um amigo meu, republicano, que dizia sempre que, de vez em quando, é preciso ter um governo democrata para perceber que os republicanos não são muito maus. E dizia outra coisa, e o mais importante num governo republicano é não deixar dinheiro no caixa, porque se deixa dinheiro no caixa, gasta. Então o que é que acontece? Esta crise apanha a esquerda com o maior volume de dívida que um país alguma vez teve. E, portanto, não tem solução à esquerda. Ou seja, é uma crise, por isso é que eu acho que é uma crise que vai dar um percurso outra vez aos partidos de governação do centro, centro-direita, e eu diria o centro-esquerda que convive numa economia mista, entre aquele setor público e o setor privado. E porquê? Porque é uma crise que vai ter que gerar outra vez eficiência. Nós vamos ter que criar recursos porque já não podemos ter mais dívida. Ora, isso impede o quê? Impede que os governos sejam apoiados por partidos que não querem a reforma da sociedade. Que é o caso, por exemplo, agora reparamos no caso do Bloco de Esquerda e do PC, que se entrincheiraram, entalaram o Partido Socialista e o Partido Socialista agora tem um problema. Porque não tem solução à esquerda, porque a solução à esquerda esgotou-se porque ela assenta em dívida. Ora, a solução do país é uma solução de economia, é preciso criar recursos. Por isso é que o fecho económico vai ser dramático para a esquerda. E porquê é que vai ser dramático? Porque as pessoas vão perder rendimento. Agora já são as pessoas dos restaurantes, são as da cultura, são dos hotéis, toda a gente está a perder rendimento com o fecho da economia. Mas afinal está-se a chegar à conclusão do que afinal o rendimento da economia não é o Estado que a cria, são as pessoas quando estão a trabalhar. Pelo menos tem esta virtude. Percebemos? Pronto. Mas é por isso é que é uma... isso às pessoas, Jorge. É preciso explicar isso às pessoas. Não, claro, por isso é que nós estamos a fazer o think tank. Uma das partes que estamos a fazê-lo é, as pessoas agora percebem que aquilo que o governo distribui, afinal, é resultante de alguém trabalhar a um restaurante e alguém querer consumir alguma coisa ao restaurante. Já não vale a pena pensar que é o governo que está a dar dinheiro. Não, o governo está a se endividar para as gerações futuras que têm que ter economia para pagar. E por isso é que eu acho que esta crise é uma crise que vai recompor o sistema político ideologicamente. Porque vamos todos a perceber que é preciso outra vez centrarmos na melhor gestão dos recursos que vão outra vez ser escassos. Os 13 mil milhões do programa que é apresentado à comunidade, é importante ler o documento que o Governo apresentou, porque o documento tem claramente expresso que não aumenta o PIB do país, aumenta residualmente. Portanto, nós estamos a dizer que vamos nos endividar, vamos trazer 13 mil milhões, mas que basicamente, em vez de criarmos mais capacidade produtiva... Jorge, vamos pegar nos 13 mil milhões e não os vamos aplicar de melhor maneira. Não vamos. É o que significa o que tu disseste agora. Claro. E por isso é que esta crise vai ser... Por isso é que a crise está a clivar a esquerda. E vai clivar. E onde é que vai clivar a direita? E aí o Joaquim tem alguma razão. A direita vai fazendo uma clivagem, porque também tem que assumir o seu papel de responsabilidade governativa. E já não dá para ser uma direita só de protesto e de insatisfação com o que está a acontecer a nível do Estado ou a nível político. Não chega, tem que ir mais longe. E, portanto, é uma direita que vai ter que se... como é que eu ia dizer? Vão ter que se autodisciplinar, ou seja, vão ter que saber que o seu papel a seguir a uma catástrofe numa sociedade não é protestar sobre... Isto é a mesma coisa que o Marquês de Pombal com o terremoto. O Marquês de Pombal com o terremoto resolveu o problema porque tinha o poder absoluto.
e decidiu como é que reconstruía. Ora, nós em democracia temos que reconstruir um edifício, mas temos de estar de acordo sobre como é que o vamos fazer. Não vale a pena estarmos a discutir o plano para a reconstrução da Baixa de Lisboa mais 10 anos, quando a Baixa acabou de ser destruída. Portanto, nós temos um problema. E qual é o problema? É que o sistema político não responde a uma crise pandémica. E por isso é que a União Nacional que nós tivemos agora é desunião e é desorientação, que é pior. Nós o que estamos a assistir é uma crescente desorientação de todos os poderes, porque afinal isto é mesmo uma catástrofe. E nós, e vamos um bocadinho mais longe, a crise começou em março, nós já estamos em novembro, falta pouco tempo para março. Passou um ano. Passado um ano, nós vamos repetir o quê? Vamos repetir a dose de março ou a dose de novembro? Então é o momento que nós vamos ter, e o Joaquim tem razão, quando diz alguém tem que revelar a verdade. E a verdade é que vamos ter que viver com uma nova doença que nós não sabíamos que podíamos ter. Mas temos que escolher, temos que fazer uma escolha. E nenhum político até agora teve coragem para fazer essa escolha. E os que estiveram também não tiveram solução e tiveram reações da opinião pública. E por isso é que esta crise é de uma intensidade e desgaste político inusitado. Quer dizer, nunca ninguém esperaria ter este tipo de... Não é bom ser previsto nesta época, qualquer que seja de esquerda ou de direita, porque ninguém tem uma solução mágica e vão ter todos a opinião pública contra. Mas há uma coisa que vai acontecer. Quem liderar melhor, quem tiver melhor política pública, quem tiver mais qualidade, quer seja à esquerda, quer seja à direita, vai fazer a diferença. Oh Jorge, mas o problema é que até agora todos que têm estado a lidar com isto estão a ser varridos do poder, não é? Desculpa? Todos aqueles que estão a lidar com isto neste momento, esquerda ou direita, estão a ser varridos do poder. Vão ser, Camilo, eu acho que se as pessoas lessem a Bíblia, talvez ajudasse. Porque o bode expiatório faz parte da resolução dos problemas da sociedade. Nós temos que encontrar um bode expiatório. Sobretudo na cultura judaico-cristã, não é? Na judaico-cristã temos que encontrar um bode expiatório. Ele está à vista. E ninguém vai ter dúvidas sobre isso. Qual é o problema? O problema é que a ideologia... E repara, e é muito importante perceber que provavelmente estas crises são boas no sentido em que obrigam-nos a repensar muito aquilo que nós considerávamos que era uma verdade absoluta. Quando veio a crise de 29, apareceu o Sr. Roosevelt e apareceu o keynesianismo e depois teve que aparecer o Sr. Reagan e a Sra. Thatcher. Isto faz parte da vida política. A resolução é feita por umas pessoas e depois essas pessoas revelam que essa solução atrás tem problemas. Agora, nós não podemos, e essa é a parte, diria, mais pecaminosa, já que falei em Bíblia e em pecados, a parte mais pecaminosa da crise é fingir que estamos a resolver o problema. E isso é que é mais dramático. Isso é criminoso, Jorge, deixa-me passar ao Joaquim, mas antes lembrar às pessoas duas coisas. Em primeiro lugar, eu sei que estão a queixar do meu som e da reverberação do som do Jorge. Eu vou-lhe pedir ao Jorge até para baixar um bocadinho mais, porque a reverberação continua. No meu caso, não posso fazer mais nada, porque eu estou fora do estúdio, que é a minha casa, e estou com o iPad. O iPad tem maus microfones, portanto, por isso é que eu estou aqui quase a gritar, para ver se me consigo fazer ouvir como deve ser. Portanto, peço desculpa por isso. Segundo lugar, lembrar que o programa tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata e também da Prozis. Joaquim, vamos voltar a si. Tirando a questão do bode expiatório, que eu já estava aqui a falar, que de facto faz parte da nossa sociedade, quando nós chegarmos a março, e se isto não tiver resolvido, porque provavelmente não vai haver vacina até março, qual é a desculpa que vamos dar depois às pessoas e aos eleitores? Não é uma questão de desculpa, é que antes de chegarmos a março substituímos o presidente que reaparece com a reencarnação de segundo mandato.
Sim, não substituímos. Reaparece com... Não, reaparece. Sai de cena, mas volta outra vez. Com outros fatos. E o que é que se vai passar aí? E é o facto de mudar de fato que lhe vai permitir escapar ao seu vício natural da evolução na continuidade, que aliás vem do seu pseudo-padrinho Marcelo Caetano, porque a evolução da continuidade termina, é um projeto político que termina quando se abre o abismo da descontinuidade. De facto, Marcelo Caetano acabou no dia 25 de abril de 1974. Também a evolução da continuidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa foi visível na entrevista de ontem na RTP3. Já lá vamos, já lá vamos. Esta evolução da continuidade não é possível quando se abre uma descontinuidade com esta amplitude. E, portanto, entre aquilo que é o normal exercício do poder, que é a causalidade direta, porque há uma decisão política, tem de acontecer qualquer coisa em função da decisão política, nós agora estamos numa situação de causalidade implicada. Não há ninguém que seja autor da transformação que está em curso, mas há uma coisa que sabemos, é que o horizonte é novo. E, portanto, do sítio onde estamos, não se vai ver a mesma coisa que se via do sítio onde estávamos antes. É por isso que eu também digo que isto são mares nunca antes navegados. Ora, perante estas incertezas, o que é que nós precisamos do comandante? Que discipline os marinheiros. Joaquim, eu ontem fiquei impressionado com a péssima qualidade do comandante, Joaquim, desculpe. Não consegui resistir, desculpe lá. Eu percebo que não consiga resistir, mas eu que já conheci outros comandantes e trabalhei com outros comandantes, fiquei a observar com curiosidade o que era este novo tipo de comandante. E este novo tipo de comandante é um companheiro de percurso. Isto é, tem as mesmas angústias, as mesmas dúvidas daqueles que têm de comandar. E isto é preocupante, porque sendo mares nunca antes navegados, não há mapas. Tendo dúvidas, o comandante iguais às dúvidas dos marinheiros, não anuncia um percurso sem agitação. Alguém vai ficar enjoado nos próximos tempos. Mas há uma coisa que, apesar de tudo, é útil. É que a causalidade implicada pressupõe, para ser controlada, que alguém a compreenda. Ora, não tenho dúvida que quem hoje está em melhores condições de compreender para onde é que está a ser empurrado pelas circunstâncias ainda é o atual Presidente da República. Joaquim, então explique-me só uma coisa que eu acho que a esmagadora maioria das 2.100 pessoas que estão neste momento em direto devem estar a perguntar, que é assim, porquê é que nós não estamos a ver isso então? Não, não é isso. É preciso ter paciência. Ou seja, ele vai ver aquilo que tem de fazer para se salvar. Vou recordar a frase do Ortega y Gasset quando diz: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Mas a seguir acrescentou: mas se não tratar das circunstâncias, não me salvo a mim. Ora, este presidente é de facto ele e as suas circunstâncias. As circunstâncias são desfavoráveis e negativas. E para se salvar, precisa de tratar das circunstâncias. E ele sabe o que tem de fazer. Uma das coisas que tem de fazer é rebentar com todas as unicidades. Porque sempre que tem unicidade, sempre que tem união nacional, acaba
no abismo de um 25 de Abril. Ó Joaquim, então posso-lhe fazer uma pergunta sobre quebrar a unicidade. Porque é que ontem, desculpa lá, deixe-me recorrer mesmo aqui à minha cábula, que isto faz parte do cardápio do meu comentário matinal de hoje. Porque é que nós ouvimos ontem o Sr. Presidente dizer assim: planeamento? Não havia hipótese. Quem é que pode planear quando todos os problemas aparecem? Eu queria pegar na expressão do Joaquim sobre o navio. Sim, já lá vamos. Ó Joaquim, explique-me só como é que um comandante que sabe o que está a fazer é capaz de dizer uma coisa destas. Quem é que pode planear quando os problemas aparecem todos os dias? Eu não preciso de um presidente que me diga isto, Joaquim. Isto diz o português da rua. Não, o que tem que se explicar ao presidente é que quando tudo muda todos os dias, ninguém deve perder tempo a fazer planeamento. Deve reagir ao que acontece todos os dias. Sim, Joaquim, mas há uma coisa que se podia ter feito, e eu gostava que o Presidente tivesse dito isto ontem, que é, o Governo teve 7 meses para envolver os privados nisto e não envolveu. E eu não ouvi o Presidente da República dizer isto. Mas não consigo desculpar isso. Não podemos esquecer que este Presidente foi conivente com a formação de uma maioria estável que ele não podia ignorar, que era incoerente. E, tendo sido conivente com isso, não tendo querido pôr em causa a qualidade da governação, está hoje confrontado com os tais marinheiros que não sabem nada de navegação. Eram marinheiros sentados, não eram marinheiros para enfrentar ondas fortes e em mares desconhecidos. Hoje, a dificuldade dele é o que fazer a estes marinheiros. Porque ele já não tem dúvida que com estes marinheiros há naufrágio. E no naufrágio ele vai com o navio. Eu vou pegar na expressão do Joaquim. Vou pegar na expressão do Joaquim, que parece útil para nós percebermos a dimensão também política do problema. Portugal está num navio e está a navegar em ondas tumultuosas. Tem na cabine do piloto um primeiro-ministro. E depois tem no topo, do mastro Portugal, um presidente. Jorge, tira um bocadinho mais de som e distancia-te um bocado mais. Só para testar aqui uma coisa. Está bem? Continua a haver aqui protestos. E o que é que acontece? O Presidente da República quer ao mesmo tempo ser solidário com o facto de estar num navio que está cercado por ondas tumultuosas e não quer ser acusado de não ter ajudado no momento da crise, mas ao mesmo tempo não quer fazer avisos à navegação porque tem medo da revolta dos marinheiros, dos tripulantes e dos hóspedes do navio. Portanto, o que nós estamos a fazer é uma gestão que não pode ser planeada. Aí o Presidente da República tem razão, mas é uma gestão que tem que ser responsabilizada, porque eu não planeio, mas eu decido sobre as ondas. Exatamente. E o que é que faço em cada uma delas. Pronto. E esse é o problema. E, portanto, ninguém quer ser acusado de estar fora do navio à espera que melhores dias apareçam. E porquê é que os dois, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, podem estar mais desorientados? Porque a habilidade política que eles tinham resultava das circunstâncias que o rodeavam, que eram umas que eles imaginaram que iriam ser sempre. Ora, a política tem estas características invulgares, é que tem que lidar com a realidade. E a realidade quem a faz são os acontecimentos externos, são os acontecimentos de natureza, são os acontecimentos de várias circunstâncias, como dizia Ortega Gasset. E eles não acreditaram nisso. E por isso é que os dois estão aliados, porque sabem que estão num navio que está cercado por ondas muito tumultuosas. E, portanto, não conseguem sair disso. Agora, pergunta-se, mas então, qual é a solução? A solução é
aparecerem avisos à navegação, porque atrás, no convés, há pessoas que lhes estão a acontecer várias coisas que estão a ser ocultadas. Não se estão a dizer, neste navio há gente que está a ficar muito fragilizada. Nós não estamos a falar na fragilidade económica das empresas, estamos a falar na fragilidade das pessoas, na fragilidade futura dos pensionistas, na fragilidade futura dos jovens, na fragilidade das pessoas da meia-idade, na fragilidade que é este navio que não consegue produzir nada, está a pedir recursos para alimentar e depois vai ter que os pagar. Portanto, nós estamos numa situação muito diferente daquilo que nos estão a querer dizer que é realmente. E por isso é que esta crise é uma crise, na minha opinião, uma crise de circunstâncias de dimensões inimagináveis, porque não sei, ainda há um outro aspecto que há pouco o em off falava com o Joaquim, que é o seguinte: nós temos de nos lembrar que as crises de dívida, quando nós tínhamos moeda própria, resolviam-se com desvalorizações e com a inflação de cada país. Jorge, distancia-te um bocado mais do micro, por favor. Nós resolvíamos as crises com moeda própria de uma forma muito violenta, emitindo moeda. Mas hoje é num bloco económico e nós vamos ficar muito dependentes do que é que esse bloco económico está a fazer. Portanto, nós vamos ter que ter aqui algum cuidado. Camilo, nós estamos na fase final do programa. Sim, e eu e o Joaquim temos uma surpresa aqui para ti. Sim, mas antes de irem à surpresa, deixa-me só fazer umas perguntas ainda sobre o programa, Sim. sobre a entrevista de ontem. Primeiro para ti e depois para o Joaquim. Porquê é que achas que o Presidente da República não foi mais taxativo naquilo que ele acha que deve ser o estado de emergência? Porque ele falou numa coisa mais limitada, mais suave do que a anterior. Já perceberam todos, estão com medo, ele e o próprio Primeiro-Ministro estão com medo, porque já perceberam que a economia vai levar o chimbalau. Aliás, curiosamente, eu tenho estado a falar com uma empresa que gera dados e monitoriza dados em Portugal. Jorge, e surprise, surprise, os portugueses já há uma semana já vinham confinando, depois da Fórmula 1. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, sim. Porquê é que o Presidente não foi mais claro na mensagem que passou ao país sobre o que é que vai ser o estado de emergência? Não sabe? O Presidente não foi claro porque o Presidente disse tudo quando dizia que não vai, que vai haver, o Governo vai continuar. O Presidente está ele próprio no estado de emergência. Ele sabe que hoje qualquer coisa que diga pode ser muito mal interpretado pela população. E, portanto, não fez isso durante o mandato, fez em momentos muito especiais, caso de ruptura, mas fazia uma gestão mediática disso. Nós, neste momento, estamos numa situação um bocadinho mais complexa. Podemos estar numa situação de colapso dos serviços de saúde e de algum colapso económico e, portanto, o Presidente não quer alarmar as pessoas, portanto, não vai fazer esse papel, nem esse papel que lhe está reservado. Agora, que ele se reserva a si mesmo. Agora, o papel que nós estamos a querer reservar ao Presidente também é um papel um pouco ingrato nesta fase, porque ele próprio, não sendo o Presidente, quer o Primeiro-Ministro, tem uma característica que é, perante os problemas, tentam sempre distanciar um pouco deles para não serem chamuscados. Mas este é um problema que não tem alternativa, qualquer um deles vai ser chamuscado. Ser político não é só governar nos bons tempos. Claro, esse é o problema. Que a gente percebe quem é que tem as características e as capacidades para dirigir o país, ponto final. Joaquim, voltando assim muito rapidamente, antes de irmos ao que o Jorge queria dizer, porquê é que acha que o Presidente não foi mais taxativo em matéria do que vai acontecer nos próximos meses? Ele não sabe? Porque senão o diploma chumbava no Parlamento. Ou seja, o Presidente não pode dar pretexto a partidos que se querem opor à declaração do estado de emergência em nome da defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Exatamente. Esse é o problema. É esse o problema, é. Como ele sabe isso, tem de ser muito cauteloso. No lugar dele, o que é que eu faria? Dramatizava a peste para explicar as limitações e a seguir acrescentava: estou aqui eu para evitar que alguém se exceda
nas limitações. Pois é, era isso que eu gostava de ter ouvido o Presidente dizer ontem, Joaquim. Mas como ele não fez isso, deixa que a causalidade implicada o empurre para isso. E, portanto, haverá um momento em que acabará por dizer isso. Mas não é ele que comanda essa orquestra. Não é Pois ele. é. Não sei porquê, Joaquim, tenho a sensação que ele só vai dizer isso depois na reencarnação que vem a seguir. É possível, porque a reencarnação, que significa mudar de fato, também vai implicar que mostre qualquer coisa de novo. Muito Porque bem. Jorge, encarnar para ser igual ao que era não é milagre, não é nada de especial. Não é? é verdade. Camilo, a nossa surpresa contigo é a seguinte. Nós temos o espaço Think Tank porque é um espaço de liberdade e nós assistimos um ataque que um secretário de Estado fez diretamente pedindo para tu não teres patrão. Basicamente queria-te desempregar. É verdade. E eu e o Joaquim tínhamos de dizer alguma coisa sobre isso, queríamos dizer no anterior, mas não foi possível porque houve um problema de rede. Mas o Joaquim, quando falámos sobre o assunto, utilizou uma metáfora que eu propunha que ele a usasse para nós finalizarmos o programa. Só dizer que nós continuamos a defender a liberdade de opinião, seja ela qual for, de esquerda ou de direita, é-nos indiferente. O que é preciso é manter a capacidade de dialogar e de explicar como vemos a realidade. Eu já agora também queria acrescentar um ponto, que é um conselho para o conselho amigo, para o Camilo. Nunca bater num anão. Porque há sempre testemunhas que depois vão dizer que esteve a bater no miúdo. Não. O anão deixa-se entrega ele próprio. E neste caso, seja anão mandado ou anão espontâneo, não deixa de ser anão. Nos anões não se bate. Muito obrigado pelo conselho, Joaquim. Até vieram as lágrimas. Essa está brutal, Joaquim, está brutal. Acho que vou tirar este certo para um dia destes fazermos aí uma divulgação no canal A Cor do Dinheiro. Bom, como já perceberam, chegámos ao final do programa de hoje. Estamos quase com 1 hora. Eu acho que foi um dos programas melhores que nós tivemos, sinceramente. Acho que é a melhor análise que eu já ouvi sobre o que aconteceu de sábado até hoje em Portugal. Quero lembrar às pessoas que o programa e o canal têm apoio à produção do Grupo Sendi Zalidata e também da Prozis. Quero dizer às pessoas, agradecer que hoje, aqueles 10.100 pessoas que hoje bateram o recorde de viewers em direto do canal A Cor do Dinheiro, e quero agradecer-vos por terem preferência para este canal, porque nós estamos com audiência recorde. E não custa acreditar porquê. Com a qualidade de análise que eu ainda agora acabei de ver aqui, meus senhores, eu acho que não é propriamente uma surpresa. Quanto a mim, já sabe, amanhã de manhã estará comigo às 8 da manhã. Eu quero agradecer às 2.200 pessoas que estão direto neste momento e quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, e também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado aos meus convidados, obrigado a si e até amanhã às 8.